Ok, gente, agora eu vou continuar a leitura de Grande Sertão Veredas. Mas no vir de cimas desse morro, do Tebá, quero dizer, morro dos ofícios, redescendo, demos com o velho na porta da choupã dele mesmo, homem no sistema de quase doido, que falava no tempo do bom imperador, baiano barba de piaçaba, goiano baiano. O pobre que não tinha as 3 espigas de milho em seu paiol, meio sarará. A barba de capinzal sujo e os cabelos dele eram uma ventania. Perguntei uma coisa que ele não caprichou de entender. E o catrumano Teofrásio, que já queria se mostrar jagunço decisivo, o catrumano Teofrásio bramou, abocou a garruchona em seus peitos dele. Mas que não deu tujo. Esse era o velho da paciência. Paciência de velho tem muito valor. Comigo conversou. Contudo que, em tão dilatado viver, ele tinha aprendido. Deus Pai, como aquele homem sabia todas as coisas práticas da labuta, da lavoura e do mato, de tanto tudo. Mas agora, que tanto aforrava de saber, o derrengue da velhice tirava dele toda a poçança de trabalhar. E mesmo o que tinha aprendido ficava dos costumes de usos, velhinho que apertava muito os olhos. Seria velhacal? Não fio. E isto que retrato é devido à estúrdia opinião que divulgou em mim esse velho homem, que por armas de sua personalidade só possuía ali era uma fraquinha e um facão cego. Era uma faquinha e um facão cego, e um cala-boca, porrete esse que em parte ocado e recheio de chumbo, por valer até para mortes. E ele mancava estragado, portanto que a metade do pé esquerdo faltava, cortado, produção por picada de cobra, urutu, geladora, se supõe. Animado comigo, enfim me pediu um punhado de sal grande regular e aceitou um naco de carne de sol, porque no comer de comum ele aproveitava era qualquer calango sinimbu ou gambás, que jogando neles certeiramente o cala-boca sempre conseguia de caçar. Mas chamou de chefão cangaceiro. Acabando que, por me render benefício de agradecimento, ele me indicou muito conselhante que num certo resto de tapeira de fazenda sabia seguro de um dinheirão enterrado fundo, quantia desproposital. Eu fosse lá, ele disse, eu escavasse tal fortuna que merecida para meus companheiros e para mim. Aonde rumo? Indaguei por comprazer. Ele piscou para o mato. Por lá 35 léguas num riacho das almas, Toleima. Eu ia navegar assim para acolá, passar matos, furar a caatinga por batoqueiras, por louvar loucura alheia? Minha guerra nem não me dava tempo. E mesmo se ele sabia assim, e verdade fosse, por que era que não ia, muito pessoalmente, cavacar o ouro para si? Derri dele, brando, por que é que se dá conselho aos outros? Galinhas gostam de poeira de areia. Suas asas e o velho homem, cujo ele entendia de meus dissabores, eu mesmo era de empréstimo, demos o demo, e possuía era meu caminho nos peitos de meu cavalo, Ciruís, aleluia só. E o velho, no esquipático de olhar e ser qualquer coisa em mim, ele duvidava dela. Mas que é que era? Que é que era? Eu carecia de indagar, e mesmo porque a chefe não convém deixar os outros repararem que ele está ansiando preocupação incerta, tive de indagar leixo, remediando com gracejo diversificado. Mano velho, tu é nado aqui, ou de donde? Acha mesmo assim que o sertão é bom? Bestiaga que ele me respondeu, e respondeu bem, e digo ao senhor. Sertão não é malino nem caridoso, mano ó mano, ele tira ou dá, ou agrada ou amarga, ao senhor conforme o senhor mesmo. Respondeu com uma insensatez
há de ir me ferir, portanto. Jacaré já, respondeu, apontando com o dedo para o meu peito. Desgostou de meu debique? Dele o dito eu não decifrava. Sertanejo sem remanso. Mas desabandonamos aquilo às pressas porque o velho assoava o nariz com todos os dedos de uma mão, em modo que me deu nojo. Descemos flauteando o resto do morro. Quando chegamos cá no acampo, as ramas da árvore já iam pegando o pó da noite. Ermo meu, do que hoje sei, tiro passadas valias, é fome de bacural, é noitezinha. Porque o tesouro do velho era minha mão, porque o tesouro do velho era minha razão. Tivesse querido ir lá ver, nesse riacho das almas, em 35 léguas, e o caminho passava pelo São Josézinho da Serra, onde assistia Nhorinhá, lugarejo ditoso. Segunda vez com Nhorinhá, sabível, sei, então minha vida virava por entre outros morros, seguindo para diverso desemboque. Sinto o que sei. Eu havia de me casar feliz com Nhorinhá como o belo do azul, vir a quem de. Maiores vezes ainda fico pensando. Em certo momento, se o caminho demudasse, se o que aconteceu não tivesse acontecido, como havia de ter sido a ser? Memórias que não me dão fundamento. O passado é menos em redor de ninho de coruja. E, do que digo, o Senhor não me malcreia, que eu estou bem casado de matrimônio, amizade de afeto por minha bondosa mulher. Em mim é ouro toqueado. Mas, se eu tivesse permanecido no São Josézinho e deixado por feliz a chefia em que eu era o urutu branco, quantas coisas terríveis o vento das nuvens havia de desmanchar para não sucederem? Possível o que é, possível o que foi. O sertão não chama ninguém às claras, mas, porém, se esconde e acena. Mas o sertão, de repente, se estremece debaixo da gente. E mesmo possível o que não foi. O senhor talvez não acha? Mas, e o que eu estava dizendo, mas mesmo pensando em orinhar por causa? Dói sempre na gente, alguma vez, todo o amor achável que algum dia se desprezou. Mas, como jagunços que se era, a gente rompeu adiante com bons cavalos novos para retroco. Sobre os gerais planos de areia cheios de nada, sobre o pardo nas areias que morreram sem serras de quebra-vento. Com a campina roxa brandamente vagarosa por onde fomos, tocamos, querendo o poente e tateando tudo, chapada sem lugar de fim. Só os punhados daquele capim de lá, com sua magra dureza. O parabém valer era que agora, quando alguém com o nosso brabo cortejo deparava, seriam gente já distante, desconhecida dela e que não diziam mais. Aquela é a dona de um Senhor Hermógenes, que estão remetendo para as enxovias. Essa mesma não dava trabalhos, a mulher ocultada no chale verde, como dizer. A mulher sem resgate, isto é dizer, que ia para a morte de outro homem, assim na sorte. Eu tinha era receio de que ela adoecesse. Dei-as todas ordens de bom tratamento. Tanto a tanto decidi disposto que não se entrasse com bruteza nos povoados, nem se amolasse ninguém sem a razoável necessidade. Também, pelo que aquilo não me dava glória, e eu ia para um grande fim, até estive nervoso. Desde as crondeúbas, nascidas em extraordinárias quantidades, e os montes de areia quase alvos, com as seriemas por cima perpassando, e o mais, tudo eu tinha avistado, que vi córrego que corta e salga, e comi coco de ouricuri. Desordens não me tentavam, o assaltar e o rixar. Agora, para essas e outras jagunçagens, assim mesmo como para pautear à toa de abocabaque, eu não tinha interesse de tempo. Não por moleza ou falta de hombridade. Ah, não. Tanto em que durou minha chefia,
e acho mesmo que de dantes eu aguentei tudo o que é cão e leão. Corrijo e digo, só o frio é que mal tolerei. Quando geava, dormi deveras estreito entre diversas fogueiras. O frio desdiz com jagunço. A gente ia indo, ali mesmo nos altos tabuleiros, enchemos surrões com talos de canela de ema, boa acendedora de fogo. A canela de ema de qualidade, crescida mais de metro, acertante. Depois da madrugada, de guardado eu bebia um chá de jurema, me restabelecesse todos os ânimos. Daí diante, melhor foi desanimando a friagem das madrugadas, e já fazia tempo que eu não passava navalha na cara, contrário de Diadorim. Minha barba luzia grande e preta, conferindo conspeito. Isto eu mesmo podia fácil ver, mirando na folha da água, quando meu cavalo Ciruí se debruçava para beber em qualquer riachinho de largura de 2 braças. Histórias. Consabido que meus homens, por sincera precisão de mulher, armavam querer de trazer uma delas, pegadas pelas beiras de estradas, me vinham com lelê disso. O que eu, enérgico, desbelei e reprovei. Não se estava ainda em ponto para esse desmazelo de bem passar. Pelo mal de que essas mulheres não davam para ser ao menos uma para cada um, e por via de jus dessas condições, a companhia delas podia estragar a lei do viver da gente. Com arrelias de vuvu e rusgas. O que ajuntávamos trazendo era cada bom cavalo que se pegasse, e tocamos conosco 50 e tantas reses, de gado baiano à toa, por campos gramados, quando havendo, isso ia mais sem estorvo, em conformes. Depois piorou, mas outras coisas melhoraram. O Senhor tenha na ordem seu quinhão de boa alegria, que até o sertão ermo satisfaz. Digo mesmo de meu expor falante de mulheres. Quando se viaja varado avante, sentado no quente, acaba o coxim da sela, fala de amores. E eu surgia em sossego, assim, passo com passo, o chapadão tão alargante. Lá o ar é repousos. Os Hermógenes andavam por bem longe, e nunca que pelotão de soldados havia ali vir por cima de nossas batidas. Sossego traz desejos. Eu não lerdeava, mas queria festa simples, achar um arraial bom em feira de gado. Queria ouvir uma bela viola de queluz e o sapateado de pés dançando, mas por lei eu carecia de nudezes de mulher. Nesses dias moderei minha inclinação, baixei ordens severianas, que todos pudessem se divertir saudavelmente com as mulheres bem dispostas, não deixando no vai vigário, mas não obrassem brutalidades com os pais e irmãos e maridos delas, consoante que eles ficassem cordatos. Estatuto meu era esse. Por que destruir vida à toa, de homem são trabalhador? Zé Bebelo não teria outro reger. E vejo pergunto, donde era que estava então o demo, perseguição? Devo redizer, eu queria delícias de mulher, isto para embelezar horas de vida, mas eu escolhia luxo de corpo e cara festiva. O que via com um desprezo era moça toda donzela leiga do São Gonçalo do Amarante, e mulher feiosa, muito mãe de família. Essas as bisonhas eu repelia, mas daí então me deram notícia do verde alecrim. Joguei de galope, torei o cavalo para lá. Guia era um exato rapaz vaqueiro goiano do Uruú. Esse me discriminou. O verde alecrim formava somente um povoado. 7 casas por entre os pés de piteiras beirando um claro riozinho. Meia dúzia de cafuas coitadas. Sapé e taipa de sebe. Mas tinha uma casa grande com alpendre, as vidraças de janelas de malaca cheta, casa caiada e de teles, de verdade. Essa era das mulheres damas, que eram 2 raparigas bonitas que mandavam no lugar, ainda que os moradores restantes fossem santas famílias legais com suas honestidades. Cheguei e logo achei que lugar tal devia era de ter nome de paraíso. Antes primeiro pensei em todos, para o justo quinhão, porque eu era chefe. Reparti o pessoal em grupos, determinando que saíssem indo adiante com via por trechos remarcados.
pois mesmo a poucas léguas de lá aonde eu, eles iam achar, por um exemplo, 2 arraiais, o Adroado e o São Pedro, e até o Barro Branco, que era um vilório. Então, entanto que, de Adorim, conforme conveniente, enviei também expresso, ele comandasse os guias tenteadores. Tudo pronto vim, acompanhado só com uma guarda de 10 homens. O que eu não disse, que o verde alecrim ficava em aprazível fundo no centro de uma serra enrodilhada. De um alto se via de uma olhada e olhar. Esporeei, desci, de batida. Aí cheguei bem de mão. Meus homens deixei que fossem para as casas domésticas conversar casadas e suas crias. Eu apiei na das duas. Escolhi assim. Bom, quando a leal é amor de militriz. Essas entendem de tudo, práticas da bela vida, que guardam prazer e alegria para o passante, e gostar exato das pessoas a gente só gosta mesmo puro, é sem se conhecer demais socialmente. Eu chegasse de noite e elas estavam com casa alumiada para me admitir. Como que o amor geral conservava a mocidade, digo, de Nhorinhá, casada com muitos e que sempre amanheceu flor. E isto à torto digo porque as duas não se comparavam com Nhorinhá, não davam nem para lavar os pés dela. Mas que, porém, beleza a elas também não faltava, isto sim. Uma, Maria da Luz, era morena, só uma oitava de canela, os cabelos enormes pretos como por si a grossura de um bicho, quase tapavam o rosto dela mesma, aquela nhanzinha moura. Mas a boquinha era gomo, ponguda e tão carnuda vermelha se demonstrava. Ela sorria para cima e tinha o queixo fino e afinado, e os olhos água-mel, com verdolências que me esqueciam em Goiás. Ela tinha muito traquejo, logo me envotou, não era siguilgaita simples. A outra Hortência, mãe muito dindinha, era a Ageala, conome assim porque o corpo dela era tão branquinho formoso como frio para de madrugada se abraçar. Ela era até no recenso dos sovacos, e o fio do lombo, mexidos curvos de riacho serrano, desabusava. Comprimento exato dele, assim o senhor medir nunca conseguia. No meio delas duas juntamente, eu descobri que até mesmo meu corpo tinha duros e macios. Aí eu era jacaré. Fui, seja o que sei. No meio daquela noite, andei com fome, não quis cachaça. Me descansei e comi uma coalhada muito fria. Comi bolo com cidrão. Bebi bom café adoçado com um açúcar de primeira, branco igual, porque as duas minhas damas eram ricas, dizer, deviam de ter muito dinheiro de prata aforrado. Por lá na casa delas era ponto de pernoite de lavradores de posses, feito estalagem com altas pagas, mas as duas mesmas provinham de muitas boas famílias. A Ageala Hortência era filha de grande fazendeiro parananista, falecido. Eram donas de terras, possuíam aquelas roças de milho e feijão nas vertentes da serra, nos dependurados. Ali mesmo no verde alecrim delas era toda a terra plantável. Por isso os moradores e suas famílias serviam a elas com muita harmonia de ser e todos os préstimos, obsequiando e respeitando conforme eu mesmo achei bem, um sistema que em toda parte devia de sempre se usar. Como se deu que, enquanto se bebia o café, escutamos uma tosse da banda de fora, e era do homem que eu tinha deixado de vigia, o qual tinha acontecido de ser o Felisberto, o que, por ter uma bala de cobre introduzida na cabeça, vez em quando todo verdeava verdejante, como já foi dito. E então elas duas pensaram em se mandar o Felisberto entrar para provar do café também, dando que não é justo ficar um desconfortado no sereno, enquanto os outros se acontecem. Sendo as duas o senhor vê, pessoas muito bondosas. Assenti boamente nisso, em que elas estavam com a razão. Só que pelo respeito, eu sendo chefe, não ia poder deixar o Felisberto me avistar assim, perfeito, descomposto, nu, como eu estava. Maria da Luz aí trouxe uma roupagem velha dela, que era para eu amarrar na cintura, tapando as partes. Experimentei.
Daí entendi o desplante, me brabeei, com um repelão arredei a mulher e desatei aquilo, joguei longe. Tornei a vestir minhas roupas, botei até jaleco. Elas melhor me riam. Eu era algum saranga? Eu podia dar bofetadas, não fosse a só beleza e a denguice delas, e a estroina alegria mesma que meio me encantava. O Felisberto entrou, saudou, comeu e bebeu. Naquela ocasião ele estava pensando bem, normal. Só assim, ao silenciosamente. Entendo que mais fosse para o galhardo que para o sem graça, rapaz desses de que as mulheres se arregalam. Em ver, seria mais moço do que eu, mais calmo. Não quisesse ardores com damas, quisesse os poucos recantos para devagar se resignar. Não cobiçou a qual ou agrados, nem na hora reparei que a Maria da Luz com ele se olhasse. Só bem o que ela refletiu quando Felisberto, comido e bebido, tornou a sair, ela me disse que, se eu no caso dúvida não pusesse, o Felisberto podia com ela se introduzir no outro cômodo por variação de umas 2 horas, constante que nesse breve prazo eu ainda restava felizardo com a geala Hortência. Danado eu disse que não, e ela, tu achou a gente casual aqui no afrutado, tu veio e vai, fortunosamente. Tu não repartindo, tu tem? Assim ela me modificou. A doidivan era uma afiançada mulher. No sertão tem de tudo. E eu tinha falado meu não. Era mais somente porque não se pode falhar na regra, de só se pandegar com sentinela posta. Eu era o chefe, o Felisberto era sentinela. Aquela casa de lugar, as delícias que estavam, eu melhores neste mundo não achasse, pensei. Eu quisesse reinar lá pelos meus prazeres. O senhor sabe, eu chefe, o outro sentinela. Esse Felisberto, pelo jeito, ia viver tão escasso tempo, podia bem que nem fizesse mais conta do ofício. Sendo o mais que pensei, eu sentinela. O senhor sabe. Ah, ainda que no nocivo desses andares eu conseguia meditar minha mente. Ah, eu não tive os chifres chavelhos nem os pés de cabra. Ali, pelos meus prazeres, eu quisesse me reinar. Descambava para fecho de termo. A morte estava com esse Felisberto, coitado desgraçado. A coisa estranha que uma bala de arma tinha entrado nos centros da cabeça mesma dele, recessos da ideia dele, de lá, de vez em vezes, perturbava com excessos. Daí um dia, em curto, era a morte fatal. Agora podia bem ser que ele quisesse largar de mão de ser jagunço? Aquele fato daquela bala entrada depositada no dentro de um e que não se podia tirar de jeito nenhum, nem não matava de uma vez, mas não perdoava na data, me enticava. Aquele homem mesmo com a valia e a bizarria dele, eu pudesse querer mais no meu bando? As duas mulheres, belezas assins, dando delícias, bilis trocas. Outra ideia eu tive, só eu sei. Eu, sentinela, só não posso dar uma descrição ao senhor do estado que eu pensei, achei. Só sei em bases. Amanheceu claro, mas Maria da Luz não era logrã. Isso conheci no ver como ela olhou para o Felisberto com modos mimosos. Quem sabe ele havia de gostar de ficar para sempre permanecido ali? Perguntei. O Felisberto se riu tão incerto feliz que eu logo vi que tinha justo pensado. E elas demais. Deixa o moço que nós prometemos. Tomamos bom cuidado dele e tudo regalado sustento. Que de nada ele há de nunca sentir falta. Tanto elas disseram que tudo transformavam. Mulheres. E o Felisberto ia permanecer aciso, arrecadado na sujeição desses deleites, podia ter um remédio de fim de vida melhor? Em tal, abracei o companheiro e abracei as duas, dando para sempre a minha despedida e fazendo mostra de falar de farto. Mulheres sagazes, até mesmo que nas horas vagas no lambarar, as duas viviam amigadas uma com a outra, se soube. O que, quando eu já ia saindo, acharam de me dizer? Isto. Mas você já vai mesmo, nego? Visita de médico? Como não pude sofrear meu rir?
Reuni meus homens, abalei de lá. Bem que eu sentia, eu exalava uma certa inveja do Felisberto, mas aí eu estimei o Felisberto como se ele fosse um meu irmão. Como céu há com esplendor, e aqui beleza de mulher, que é sede. Deus que abençoe muito aquelas duas. Após me ia e elas ficavam as flores naquele povoadozinho, como se para mim ficassem na beira do mar. Ah, eu sentinela. O Senhor sabe. Então eu vou parar por aqui e a gente continua no próximo vídeo lendo Grande Sertão Veredas.